Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Otoniel passando por aqui para trazer mais um vídeo para o nosso canal e hoje vamos falar na escola bíblica sobre uma temática importante. Eu preciso estudar teologia para conhecer a Deus? O estudo teológico, o estudo da teologia, ele é fundamental dentro da obra de Deus. Nós vamos falar tudo sobre esta temática de hoje, mostrando para você por que a teologia se faz necessária, porque ela é importante e o que também ela não pode fazer, tá? Existe muita gente prometendo, através da teologia, alcançar algumas coisas que não é a proposta fundamental da teologia. Então fica conosco até o final deste programa, no oferecimento sempre da Academia Brasileira de Capelania e Teologia, a CADECAP. Por aqui, papo de teologia, capelania e psicanálise, sempre com o objetivo de trazer edificação espiritual para o povo de Deus, tá? Bem, vamos lá então, a pergunta principal é: eu preciso estudar teologia para conhecer a Deus? Não necessariamente, mas estudar teologia pode ajudar muito. Existem 3 textos bases que falam sobre a importância de conhecer a Deus, das formas que nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus através da natureza, nós podemos conhecer a Deus através das Escrituras, né, da nossa própria consciência, aliás, através das Escrituras e também através de Jesus Cristo. Então, são 4 formas que nós podemos conhecer a Deus, e não 3, como eu falei. Primeiro, através da natureza, os céus proclamam a glória de Deus, está lá no Salmo 19. Em Romanos 1, 19 e 20, Deus já nos deu o senso de espiritualidade. Então eu posso conhecer a Deus através da espiritualidade, daquilo que Ele implantou em mim como semente, da sua própria essência. Está lá em Romanos 1, 19 e 20, pela própria consciência, nós temos uma concepção de quem é Deus, não no sentido pleno do conhecimento, mas saber que Deus existe, né? Em terceiro lugar, a Bíblia Sagrada, através das Escrituras, que é a revelação de Deus à humanidade. E também podemos conhecer Deus através de Jesus Cristo. Jesus é a revelação completa, né? É a revelação plena. Quando olhamos para Jesus, olhamos também para Deus e reconhecemos Deus, né? Então, essas formas como Deus se revela, muitas pessoas, muitas das vezes simples, sem formação teológica, têm relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, leitura da Bíblia e vida devocional. Existem algumas pessoas que receberam revelação direta, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Ele estudou aos pés de Gamaliel, mas ele só teve a revelação do Cristo quando ele encontrou com Cristo no caminho de Damasco. Então, às vezes, a revelação pelas Escrituras, que vai satisfazer o nosso intelecto, não será capaz de nos revelar, a não ser que a gente tenha uma experiência pessoal. Existem pessoas que precisam dessa experiência pessoal. Vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Mas, através das Escrituras, temos condições de conhecê-lo, sim. Mas também Deus se revela de forma pessoal, ok? Mas isso não pode ser uma regra. Não é que aconteceu com o apóstolo Paulo que tem que acontecer comigo. Ok? Alguns vão ser alcançados pelas Escrituras, outros vão ser alcançados pela própria experiência pessoal. O que nós não podemos fazer é ignorar, é fazer um método de dizer, ó, só através da teologia que você vai conhecer a Deus. E aí a gente vai estar errando, porque vamos estar usando de engano com as pessoas, né? Jesus elogiou os puros de coração, lá em Mateus 5, versículo 8, né? Vale mais um puro de coração do que um mais instruído. Então Deus não estava procurando os instruídos, Deus estava procurando os puros de coração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nem sempre os adoradores serão os mais instruídos, mas todo aquele que é puro de coração, todo aquele que é quebrantado ao Senhor, né? Estudar teologia, ela pode aprofundar o conhecimento de Deus. Apesar dessa manifestação de Deus, que pode ser de outras maneiras, também o estudo teológico nos aproxima de Deus. E o que é o estudo teológico, afinal de contas? Para que serve a teologia? Lembra quando você estudou matemática lá no primeiro e segundo grau? Muitas vezes o professor se preocupava muito em passar para você as fórmulas, mas não explicava para que aquela fórmula serviria para a sua vida, aonde ela ia ser aplicada exatamente. Eles não se prendiam muito a isso, pelo menos na minha época, né? Que eu acho fundamental. E quando você não entende o propósito, você perde o interesse.
É o que acontece com muita gente que tem essa questão teológica, né? Tem aversão ao estudo teológico. Porque se você não sabe para o que serve, a utilidade que você vai ter, você se desestimula a estudar, ok? Então, teologia ela se propõe ao quê? A organizar o pensamento bíblico. Todos os assuntos da Bíblia estão ali revelados. Cabe ao teólogo organizar este pensamento e passar através da comunicação de forma didática, de forma sistemática, para que as pessoas possam entender. Funciona como uma espécie de interpretação das Escrituras Sagradas, né? O intérprete das Escrituras Sagradas. Embora o maior intérprete é o Espírito Santo, uma pessoa leiga pode ler um versículo e Deus falar com ela ao seu coração e trazer grandes ensinamentos ali, mas é bom que na teologia ela se propõe para ajudar ainda mais e facilitar a vida do leitor. Por isso que nós temos bíblias de estudos das mais diversas, né, de mais diversos tipos, de mais diversos temas, para ajudar os teólogos a entender as Escrituras Sagradas. Teologia é, em suma, o estudo organizado, profundo e responsável sobre Deus com base na Bíblia Sagrada. Todo o sistema teológico é baseado nas Escrituras, é tirado das Escrituras. Um seminário sério que se propõe a ensinar seriamente a palavra de Deus, ele vai ter como base as Escrituras Sagradas, não a filosofia ou ideologias deste mundo, tá? Então, quando você tem essa palavra organizada, isso vai te ajudar a discernir a verdade entre um erro e a verdade. Ela vai evitar heresias, vai evitar má interpretações ou interpretações equivocadas. Ela vai ampliar a compreensão de temas como graça, fé, salvação, pecado, escatologia em toda a Escritura e não somente com parte delas, ou ser tendencioso de defender algumas bases específicas. Lá em Atos dos Apóstolos aparece uma turma de uma igreja que a gente chama eles de bereanos. Era um grupo de pessoas dentro da igreja que eram elogiados porque examinavam as Escrituras. Eles eram de Bereia, né? As igrejas eram conhecidas antigamente não por denominacional, mas pela cidade onde eles estavam localizadas. Então os bereanos, porque eles eram de Bereia, eles examinavam as Escrituras. Está lá em Atos 17, versículo 11. Paulo era um profundo conhecedor da palavra, mas sempre buscava a comunhão com Deus. Em Mateus 22, versículo 29, Jesus, recriminando aos fariseus, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer a Deus através de uma fé sincera e uma vida de comunhão, mesmo sem formação teológica, pode acontecer. Mas estudar teologia com o coração humilde é uma ferramenta poderosa para te levar a um conhecimento mais profundo e equilíbrio bíblico. Mas nem sempre essa palavra teologia ela soa bem no meio evangélico, no meio cristão, né? Há pessoas que têm aversão a esta palavra, acham que é letra, acham que não precisa, como nós já falamos. Você pode servir a Deus, você pode até ser um pastor de igreja. Eu conheci muita gente que eram mobrais, que não sabiam ler, não sabiam escrever, mal sabiam fazer conta e foram extremamente usados por Deus, né? Então, mas também conheço pessoas que se aprofundaram na palavra de Deus e que são tremendamente usadas por Deus também, e mais ainda. Eu gosto muito de citar o exemplo de Pedro e de Paulo, né? Jesus poderia usar Pedro para ir aos gregos, mas por que ele não foi? Ele não era poliglota, ele não sabia falar o grego. Mal o grego koiné, chamado da sua época, né? Ele era galileu, pescador, um homem simples, não teve estudo. Paulo já foi criado aos pés de Gamaliel. Quem Deus trouxe para ser um vaso, como um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios? O apóstolo Paulo, okay? Porque ele é preparado. Então, nós vemos pela Bíblia Sagrada que quanto mais preparo nós tivermos, mais alcance nós teremos. E uma das finalidades da teologia é exatamente isso, é trazer respostas a essa sociedade atual, não ao passado, mas ao tempo atual, do que elas precisam, acerca da fé, acerca de Deus, acerca da divindade, acerca da salvação, acerca do pecado, acerca do arrependimento, da necessidade de conversão, né? A autoridade das Escrituras, a autoridade do nome de Jesus e outras temáticas que, se você não estudar sistematicamente, você pode se perder, né?
O estudo teológico ele pode acontecer em duas instâncias. Você pode ser um autodidata, né? Estudar a Bíblia por si só, por sua conta e risco, e quanto você pode também estudar ela de forma acadêmica, tá? De forma, autodidata, você vai lá, compra os livros, mas você não vai ter um direcionamento para estudar sistematicamente, né? Na forma acadêmica, você já tem um programa montado por uma equipe pedagógica e vai ter um acompanhamento através de uma tutoria, através do professor, tanto em sala de aula quanto virtual, onde você vai ser direcionado para cumprir todas as etapas, até porque são muitas vertentes. Aqui na CADECAP, por exemplo, eu divido em 5 áreas, né? O nosso curso teológico ele é voltado para a formação integral do ministro. Então a gente começa pelo qual? Primeiro módulo, Teologia Sistemática. Nesse primeiro módulo nós temos 12 matérias da Teologia Sistemática. Segundo módulo, Teologia Bíblica, livro por livro da Bíblia. Todo obreiro, todo pastor, todo vocacionado precisa conhecer as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, né? Não é somente as histórias principais, mas saber o porquê que os livros foram organizados por assuntos desta maneira, né? E que qual é o assunto principal de cada livro, qual é o teor do ensinamento de cada livro, para que você possa trazer nos seus estudos bíblicos algo que venha realmente dar um direcionamento à igreja e edificar a igreja nas suas tomadas de decisões. Porque, na realidade, as pessoas vêm à igreja para se fortalecerem espiritualmente, receberem uma palavra e aplicarem nas suas vidas diárias, nas suas decisões, no seu trabalho, em casa, no seu convívio interpessoal, nos seus relacionamentos dentro da sociedade. E se você é mal instruído dentro desse aspecto, nós ocasionamos um mal-estar dentro da sociedade, né? Ao invés de curar, levamos pessoas a ficarem mais doentes. Então, por isso que a palavra é sã doutrina. A doutrina é fundamental. Então, o conhecimento da teologia sistemática, teologia bíblica. Terceiro módulo, teologia histórica. Você precisa conhecer a história de Israel, porque é de lá que veio o Salvador, né? Se você não conhece a história de Israel, nos seus períodos, né? Desde o início, né, do período da inocência, da consciência, do governo humano, período patriarcal, né, da lei, da graça e do milênio, você não vai compreender o plano da salvação. Se você não compreender também, eu falei aqui do dispensacionalismo, se você não conhecer a Bíblia Sagrada também através dos períodos de aliança, aliança adâmica, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Davi, né? Então você tem os períodos de alianças que são renováveis, que mostram a chegada do Salvador através da aliança. Então você tem o aliancismo, você tem o dispensacionalismo, duas linhas importantes. Só vai conhecer isso conhecendo a história de Israel, né? A história da igreja é a história do cristianismo. Como a igreja foi formada, por quem que ela foi formada, né? Qual é o credo dessa igreja principal, dessa igreja primária, e depois o desenvolver das igrejas no decorrer do tempo, no decorrer da história, as suas divisões e por que a igreja hoje, nós temos hoje várias denominações. Isso é respondido dentro da história da igreja. Quais são as igrejas clássicas, as primeiras igrejas oriundas dos apóstolos até a chegada dos dias de hoje. Depois nós temos a teologia exegética, que eu chamo de teologia exegética porque ela trabalha com duas matérias específicas, que é a exegese, que é tirar do texto original hebraico do Antigo Testamento, grego do Novo Testamento e aramaico, que é uma parte, que alguns versículos, algumas partes do Antigo Testamento que foram escritas nessas 3 idiomas, o sentido original no qual o texto foi escrito, para não perder a essência da revelação, aliado a uma outra matéria chamada hermenêutica, onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de forma literal e de forma figurada. Nem tudo pode ser figurado, nem tudo pode ser literal. Você precisa tomar cuidado com isso. E para isso existem regras específicas que precisam ser obedecidas. Se essas regras forem quebradas, tendemos a distorcer a palavra de Deus ou forçar uma interpretação. E por último, nós temos a teologia prática, onde nós temos várias matérias voltadas para a teologia prática, como por exemplo o batismo,
nas águas, como, por exemplo, liturgias, né? O batismo das águas está dentro da liturgia. Método de estudo bíblico, evangelismo, missões, homilética, que é a pregação da palavra de Deus, né? Didática, oratória, enfim, uma série de liderança, administração eclesiástica, direito eclesiástico, psicologia pastoral, todas essas matérias que levam à prática do aconselhamento pastoral também estão dentro desse último módulo no nosso seminário. Tem outros seminários que têm outra composição, que têm outros métodos, tá? Teologia também pode ser estudada dentro de algumas denominações de forma específica. Por exemplo, na presbiteriana, os pastores da presbiteriana, todos eles são formados pelo Mackenzie. Então, pelas escolas presbiterianas, são o que nós chamamos de seminários confessionais. Então, ele não leva qualquer um a pastor. Ele pega os vocacionados passam por uma bateria de testes, sendo vocacionado e direcionado pela igreja, eles são matriculados no seminário, ele faz o seminário, passa por um período ali de probatório, depois ele é encaminhado para alguma igreja tendo uma necessidade. Nas igrejas batistas, de igual forma, tem as suas raras exceções, e porque as igrejas batistas já funcionam diferente, elas são independentes, elas funcionam independentes, e elas que contratam o próprio pastor, é a assembleia que contrata o pastor, e não o pastor se intitula ou o pastor é colocado ali de qualquer maneira. Então ele é recebido pela igreja, né? Na Assembleia de Deus, os pastores já são formados pelo próprio ministério da igreja, que vão formando seus pastores, vão abrindo as suas igrejas, suas congregações e sendo colocados ali, sendo empossados, né, pela direção mátria da igreja. E que tem diversos seminários independentes, tem diversas convenções, tem diversos desdobramentos. Da mesma forma, o metodista, tem o Bennett, né, que é a universidade que eles fazem o trabalho de preparação dos pastores, e assim sucessivamente, né? Da forma acadêmica é essa. No academicismo, você vai ter certificação, você vai ter reconhecimento e você vai prosseguir nos seus estudos, partindo para o mestrado, partindo para o doutorado ou uma licenciatura, se você quiser dar aula, tá? Agora, temos também o autodidatismo, que é pregada muito até na própria escola dominical nossa. A escola dominical, apesar de ter um professor todo domingo dando aula, ela é voltada mais para a formação religiosa da comunidade cristã. A parte doutrinária da igreja é desenvolvida ali, né? É discutida os assuntos principais para manter a saúde vital da igreja. E ela não se propõe a dar certificação alguma. É um ciclo de estudos que se repete de 3 em 3 meses, a cada trimestre um assunto principal e 13 lições que ao longo desses 3 meses serão discutidos em todos os domingos, que funciona muito bem, mas não se propõe a dar uma certificação. No bacharel em teologia e em outras instituições, como a CADECAP, por exemplo, nós damos uma certificação ao final do curso de bacharel livre em teologia, podendo este aluno prosseguir nos seus estudos também de nível livre. E existem outras instituições que têm cursos livres, desdobramentos de cursos livres, tá? Então isso é muito importante nós entendermos como funciona o sistema da teologia. Agora, o que eu quero frisar neste programa de hoje, que eu acho muito importante, é o que a teologia não faz. A gente não pode ser leviano de trazer, olha, você precisa estudar teologia. Não, você não precisa, para ser crente, ser teólogo. A teologia não é para qualquer pessoa. O estudo bíblico, sim, a doutrina é para todos. Mas o estudo teológico, academicamente falando, não é para todos. Então, é mais para vocacionados. Se você se sente vocacionado, você deve fazer teologia, embora tenha as suas raras exceções. Eu mesmo fui oriundo de pastor, tive meu avô e meus pais, meu tio, que eram Mobrais, tinham a 4ª série primária, mas eram homens de Deus, homens comprometidos, verdadeiros, que pregavam a palavra da verdade, espirituais, homens de oração, que fundaram igrejas, que dirigiram igrejas, que foram importantes no período de tempo e que viveram só naquele período de tempo ali. Eles não tinham como dar mais para uma sociedade que vai se multifacetando ou vai mudando, né, conforme o tempo vai passando.
ok? Então se faz necessário. Meu pai já me empurrou um pouquinho mais, já pegou o Ismael, já jogou o Ismael um pouquinho mais à frente, e assim sucessivamente. A gente foi, né, sendo estimulados a estudar, a mergulhar um pouquinho mais, a aprender um pouco mais, porque a demanda, né, à medida que você vai exercendo a liderança, você vai exigindo isso de você, né? Principalmente quando você pastoreia uma igreja, né? A igreja ela tem os seus períodos, tem os períodos iniciais, que é o período emocional, né? Todo mundo está ali baseado na emoção e você, para onde você aponta, o povo vai. O que você fala é tido como verdade, e as pessoas mergulham na maior sinceridade e tal. Mas à medida em que o tempo vai passando, as pessoas vão amadurecendo e vai se exigindo um conhecimento a mais, um algo a mais. Então, se o pastor não tem algo a mais a dar, ele vai ter dificuldades na condução dessas pessoas. Então ele precisa estar sempre se reciclando, precisa estar sempre estudando, precisa estar sempre orando aos pés do Senhor, buscando em Deus uma palavra, um direcionamento, porque tudo é conduzido pelo Espírito, não é somente pelo intelecto. Às vezes o nosso intelecto e o nosso raciocínio ele pode ser frágil e pode ser equivocado. Quantos se equivocaram? Quantos erros já aconteceram? Gente, já houve religiões em que pessoas acabaram se suicidando por palavras persuasivas humanas. E as pessoas não pararam para refletir na palavra, porque quando se abandona a palavra e se deixa guiar cegamente, você corre um risco muito grande. Então é isso que nós estamos mostrando aqui dentro deste vídeo, mostrando para vocês também o que a teologia vai trazer para você. Ela não vai trazer além nada mais do que a organização do pensamento bíblico e da aproximação de Deus através do intelecto. Ela não vai te fazer mais espiritual, ela não vai trazer para você mais poder, ela não vai trazer mais unção, não vai trazer mais graça de Deus. Graça de Deus e unção é só através da oração, só através do jejum, só através das asas da humilhação, só através da busca ao Senhor. Por mais preparado que você seja, você precisa de buscar a Deus, estar na dependência de Deus. Então a teologia ela se propõe a satisfazer o nosso intelecto, a organizar o pensamento e ajudar o pastor nessa condução dessas ovelhas, direcionados pelo Espírito de Deus, né? Tendo como sempre a Bíblia como base e não elementos humanos. Mas o que nós temos visto hoje? Nós estamos substituindo a Bíblia por elementos humanos. Quando eu falo nós, estamos falando de maneira geral. Eu não quero ser aqui pejorativo, mas de forma geral, nós temos visto isso acontecer em muitos lugares, onde as coisas humanas são feitas para atrair o povo, quando na realidade o que mantém o povo não são coisas humanas, é o espiritual, é a graça de Deus e a presença do Espírito Santo. O que eu falo no final deste pequeno vídeo é que você não ignore as Escrituras, não ignore os estudos teológicos, porque ele tem uma finalidade. Eu mostrei para você qual é a finalidade de organizar o pensamento bíblico e ajudar no plano sistemático de estudo a esse pastor, a esse jovem pregador, para que ele possa não cair no ridículo e fazer qualquer coisa em cima do altar. Lembrando que o altar não é picadeiro, o altar não é brincadeira, o altar não é teatro, o altar não pode ser utilizado como um elemento para você fazer graça, mas para que você possa manifestar a graça de Deus e o poder de Deus através do ensinamento bíblico e genuíno da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça os nossos corações e que possamos cada vez mais mergulhar na palavra de Deus. Se você está nos ouvindo de qualquer lugar, se você possa se inscrever no nosso canal, nos ajudar a alcançarmos aí 10 mil inscritos. Você pode nos ajudar também curtindo este vídeo, se você gostar do conteúdo dele. E se você puder deixar um comentário aí, seja qual for, o comentário vai estar aberto, não há problema, tá? Será muito bem-vindo aqui o teu comentário também, que vai nos ajudar bastante. E se você quer estudar teologia conosco,
através dos nossos métodos de estudo. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram. O Instagram é o @acadecap. Vai estar aí na descrição do vídeo todas as informações para você chegar ao conhecimento aqui da Acadecap. Nós trabalhamos com 3 áreas de curso, a área da área eclesiástica, vários cursos, básico, médio, bacharel em teologia, capelania, juiz de paz eclesiástico, formação pastoral, formação missionária. Temos da área profissionalizante, cuidador de idosos, atendente de farmácia, recepcionista hospitalar e muitos outros. São mais de 400. Nós temos os cursos da área de capacitação, onde nós temos o psicanálise clínica, terapia familiar, terapeuta conjugal e muito mais. Entre em contato conosco, fique bem à vontade e participe conosco da nossa programação, tá? Aqui na Acadecap nós fazemos vários programas. Esse programa, por exemplo, é uma escola bíblica. Aqui a gente fala um pouquinho de teologia, de capelania, de psicanálise também. Mas temos orientações sobre psicanálise, sobre capelania e temos também o Pode Vinde, que é um programa de entrevista, onde nós trazemos sempre um convidado para a gente falar de alguma temática importante. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.